Bom dia, queridos. Bom dia, Valdirene. Bom dia, Dalva. Muito bom dia. Nós estamos aqui preparados, no nome de Jesus, para iniciarmos a nossa devocional diária, nossa meditação na palavra. Bom dia, Zeza. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, a paz. Que Deus esteja conosco. Que Deus nos dê graça, nos abençoe e que o Senhor fale conosco nesta manhã. Nosso coração, ele deseja ouvir a voz do Senhor. Amém? E eu acredito que o seu também. Por isso que você tem entrado aqui nesta manhã para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor fala. Amém? Deus fala. Deus é uma pessoa, Ele fala. Então nós podemos conversar com Ele. Amém? Bom dia, Aparecida Paulino. Bom dia. Graças a Deus. Então, mais um dia que o Senhor nos concede, motivo de alegria, motivo de gozo. Amém? Bom dia, Bruno, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos? Pai, no nome de Jesus, nós, ó Deus, reunimos-nos, ó Pai, diante da Tua presença em oração. Porque, ó Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Porque nós temos certeza e a Tua palavra nos garante isso, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali mesmo o Senhor se faria presente. E neste momento, ó Deus, nós estamos conectados, ó Deus, pela fé, através do Espírito Santo de Deus. Ó Deus amado, em oração, diante de Ti. Fala conosco, ó Deus, aos nossos corações. Ó Deus, nos instrui pela Tua palavra, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, receber este alimento tão necessário, para que possamos ter um dia melhor, um dia, ó Deus, onde a Tua paz reine no nosso coração, um dia, ó Pai, aonde, ó Deus, venhamos vencer as dificuldades que nos são, ó Deus, colocadas pelas circunstâncias que nós vivemos. Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos ama. Muito obrigada, ó Deus, porque o Teu Espírito já se faz presente. Muito obrigada, Senhor. Graças Te damos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Eu quero falar hoje com você a respeito de um coração firme. Um coração firme. Enquanto isso, vocês vão entrando aí. Já subiu várias pessoas, eu já acabei perdendo aí quem que subiu, mas você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Amém? Então, eu quero ler com você lá em Jeremias, capítulo 17, o texto para nós termos uma reflexão nesta manhã. Capítulo 17 e versículos 7 e 8 de Jeremias, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aqui, meus queridos, uma palavra que a gente vai lendo e vai entendendo assim algo tremendo a respeito do coração do homem. Porque esse texto, ele está falando sobre o coração do homem. Se você for continuar a lê-lo, você vai ver que depois ele vai falar do coração enganoso. Então ele está falando a respeito disso. Mas especificamente o versículo 7 e 8, que eu quero aqui falar com você nesta manhã, ele então compara o homem com uma árvore e o coração do homem como a raiz desta árvore, né? Então vamos entender a árvore que ele coloca aqui. E esse texto ele é muito assim semelhante ao Salmo de número 1, né? Praticamente igual ao Salmo de número 1. Ao invés de ler ali, nós podemos ler o Salmo 1, que você vai entender o que eu estou dizendo.
ele fala assim, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, o mesmo texto de Jeremias nós encontramos ali no livro de Salmos. Então, vamos entender esta árvore. Aqui ele fala que a árvore ela é plantada próximo às águas, mas ele diz que as suas raízes ela se estende para o ribeiro. Então a árvore ela tem um sistema de raízes e toda a sua estrutura, o tamanho dessa árvore, a quantidade de frutos que ela produz, se produz ou se não produz, né, está relacionada com as suas raízes. Com as suas raízes. E você sabe que quanto maior a raiz, maior será a árvore. E é interessante que quando você passa por uma árvore, você não precisa ser um expert, um conhecedor de plantas, um biólogo, nada disso, mas você que cultiva a sua planta na sua casa, você que passa por, você olha para aquela árvore e você sabe se aquela árvore ela vai dar frutos ou ela não vai. Você sabe se aquela árvore ela vai crescer ou não vai. Você já sabe pelo exterior daquela árvore, né, qual que é o futuro dela, o que vai acontecer com ela, porque são as suas raízes responsáveis, o seu sistema de raiz é responsável pela saúde daquela árvore. E é isso, amados, que eu queria assim trazer para nós, que é isso que o Jeremias, o profeta, ele está falando para nós nessa comparação de um coração firme, A raiz é a maior parte da árvore e é a parte que não se vê também, ela fica escondida, ela não fica aparente, né? Ela está oculta ali na terra. Olha que interessante, amados. Às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que é aparente, aquilo que as pessoas vão ver em nós. Enquanto que essa comparação feita aqui pelo profeta, a parte principal da árvore é aquela que não se vê, aquela que está bem firmada no solo. Então, quando ele fala aqui do coração firme, é um coração, é aquele homem que procura ter um sistema de raiz bem alicerçado, bem aprofundado. Esse sistema de raiz, você pode ver que ela se espalha e ela deve procurar os lugares onde tem água, onde vai ter nutrientes, para que essa árvore ela seja saudável. Assim deve ser o coração do homem. Ele deve procurar estender as suas raízes, né? Procurar avançar. E essa árvore, essa água, esse ribeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim que as nossas raízes têm que estar firmadas nele. Como que nós firmamos as nossas raízes no Senhor? Através da palavra, através da oração, através da adoração. E a palavra, a oração e a adoração, você sabia que são os valores que nós não negociamos e que estão escritos como os valores do Lari e Ekeá? É interessante, amados, você saber qual é a estrutura e você saber aonde você quer chegar. Se você pode escolher, se você quer ser uma árvore pequenininha, ou como eu ouvi uma pregadora dizer, você pode escolher se você quer ser um cogumelo que você à noite está ali de pé e na manhã seguinte você já murchou, ou você vai lá e você arranca com um dedinho, ou se você quer ser
uma palmeira, ou se você quer ser um cedro, né? Ou se você quer ser uma árvore que vive anos no vento e que vem as tempestades e ela não cai. Mas a árvore que cai é aquela árvore que não tem raízes alicerçadas, é aquela árvore que não produziu um sistema de raiz que possa suportá-la. E Jesus disse algo a respeito disso lá no livro de Mateus, capítulo de número 13. Amém? Vou ler para você, capítulo 20 e 21, quando ele falou a respeito da parábola do semeador. Então, ele falou a respeito da semente que foi jogada à beira do caminho. Olha só o que ele fala. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, não tem raiz, o solo rochoso não deixou que a semente penetrasse e que a raiz ela crescesse, se aprofundasse. Ah, queridos, veja o que o profeta ele diz: quando as raízes desta árvore se estendem para o ribeiro, o que acontece com ela? Ela não receia o calor. As suas folhas continuam verdes. Olha só que interessante. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba. E nem deixa de dar frutos. Então a raiz, além de ser responsável por manter, trazer o alimento para aquela árvore, ela também é um depósito deste próprio alimento. Porque no ano de sequidão, no momento da tribulação, no momento em que o mal vier sobre as nossas vidas, e a Bíblia diz que existe o dia mau, todos nós estamos sujeitos, o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Então ela tem depósito que vai mantê-la com suas folhas verdes. E quando fala das folhas verdes, fala de que aquela árvore ela servirá de sombra para outras pessoas, para animais, para os passarinhos se aninharem. Então ela vai servir como aquela árvore viçosa. Amados, quanto mais profunda é a intimidade que nós temos com Deus, quanto mais firme está o nosso coração com Deus, mais nós temos para oferecer. Eu não posso apenas viver de aparências, daquilo que está externo, e querer trazer alimento para outras pessoas, e querer trazer sombra para outras pessoas descansarem. Se nós lidamos com pessoas, se nós lidamos com outras pessoas e queremos levar Jesus Cristo a essas pessoas, isso vai depender do tamanho da minha raiz em Deus. Vai depender de quanto que eu estou alicerçado em Deus. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Eu que escolho o tamanho que eu quero ser. Eu que escolho. Porque quanto mais intimidade, porque quanto mais profundo é o meu relacionamento com Deus, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais eu vou crescer externamente. Mais eu vou crescer externamente. Que coisa linda, que coisa tremenda. Que essa palavra sirva assim como um bálsamo e também um motivo de nós desejarmos mais buscar de Deus. Como é que está a sua vida? No secreto com Deus, meu querido. Naquela área que ninguém vê. Naquela área que só o Espírito Santo de Deus conhece. Quanto tempo
nós temos reservado para o nosso a sós com Deus, naquela intimidade que falamos com Ele, Ele fala conosco. Você tem um lugar reservado na sua casa, um horário que você estipula na sua vida para você se encher, para você se alimentar? Se você não tem, Deus está te convidando, Deus está te convidando a ter este momento com Deus. Deus não deseja que nós sejamos fracos, que nós sejamos árvores mirradas. Não. Você se lembra que Jesus, uma certa feita, passou por uma figueira. E quando ele passou por aquela figueira, ele foi procurar frutos naquela figueira. Não encontrou. Ele esperou mais um dia. Passou novamente naquela figueira e ele não encontrou frutos. Então ele amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira estava apenas ocupando um lugar inútil naquele lugar. Amados, nós temos propósito de Deus para a nossa vida. Nós não estamos aqui para ocupar apenas um lugar nessa terra inutilmente. Deus, Ele quer que nós venhamos produzir frutos. Ele quer que nós venhamos ser árvores frondosas. Ele quer que as nossas folhas continuem verdes e que nós possamos dar e ter espaço. Porque você vai em qualquer lugar, em algum campo, em qualquer lugar, pode ter apenas uma árvore naquele campo e não tem mais nada. Aonde é que as pessoas vão procurar refúgio? Elas vão procurar refúgio naquela árvore, porque aquela árvore, ela vai ser o centro, ela vai chamar a atenção, ela vai ser o lugar de apoio. Todos vão ver aquela árvore e vão procurar nela fruto, vão procurar nela palavra para descanso. Falando do homem agora, né? Ela vai procurar nela refúgio. Queridos, Deus nos colocou como seus filhos aqui na terra, para que a gente possa manifestar a sua glória. Manifestar a sua glória. E para isso nosso coração precisa estar bem firmado, bem alicerçado. Nós precisamos criar sistemas de raízes. Nós precisamos desejar, querer, tomar uma atitude, nos moldar a isso. Não é eu ler a palavra de Deus quando eu tenho vontade. Não é eu orar quando eu estou necessitado apenas, ou quando eu falo assim, estou sentindo vontade de orar. Responde aqui para mim, você sente vontade de orar? Isso não é uma coisa muito rara, mas você ora porque você sabe que Deus, o próprio Jesus Cristo, diz que nós devemos orar. Ele diz que isso é saudável. Isso não muda a Deus, mas muda a nós. Quando nós oramos, nós que somos transformados, não é Deus que muda, nós não mudamos a Deus através da oração, mas nós somos transformados. Nós teremos mais forças, nós nos sentimos mais conectados com Deus. Não é isso? Aleluia! Nós sentimos, amados, quando você começa a ler a Bíblia, a primeira coisa que dá é sono. É sono. Ou será que é só eu que tive e tenho essa experiência? Quando você vai tirar um tempo para Deus, tantas coisas acontecem naquele momento. É o telefone, é uma chamada, é um serviço que você tem que fazer. Eu vou fazer depois. Não é assim que acontece? Então é uma questão de disciplina, é uma questão de escolha. Nós precisamos entender isso. Eu quero realmente crescer na presença de Deus, eu preciso fazer, mesmo que eu não tenha vontade, ainda que eu não tenha vontade, mas isso vai trazer resultados tremendos na minha vida espiritual e na vida daqueles que Deus quer nos usar para a sua honra e para a sua glória. Por isso ele diz, bem-aventurado, bendito
é o homem que confia no Senhor. Confia. Coloca sua confiança. Alicerça. É firme. Está firmado. E cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Então, meu querido, deixe a palavra do Senhor falar mais ao seu coração. E desperte para termos essa vida de profundidade, de intimidade com Deus. Vamos orar? Amém? Pai, em nome de Jesus, oramos a Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Deus, nós queremos ser como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo, ó Deus, sistemas de raízes, ó Deus, ele vai se estendendo debaixo do solo, para que, ó Deus, o alimento, ele seja bem extraído, vai até a fonte, ó Deus, do ribeiro. Meu Deus, nós queremos ser esta água, queremos ir à fonte, ó Deus, através da palavra, através da oração, através da meditação, da contemplação, ó Deus, da criação, da contemplação daquilo que o Senhor é. Ó Deus, no silêncio, ó Deus, no secreto. Deus, nós queremos ter mais de Ti, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos, ó Deus, ser disciplinados, ó Deus, Pai querido, para termos o nosso a sós contigo. Deus, sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele revela a Tua palavra ao nosso coração. Ele revela, ó Deus, a Tua vontade, Senhor, para nós. Deus, e é o quanto nós temos de intimidade contigo, que nos fortalece, Senhor, para enfrentarmos, ó Deus, as dificuldades do nosso dia a dia. Ó Deus, o ano de sequidão, ele chega para todos, as tribulações, as pressões, mas, ó Deus, aquele que está firmado em Ti, ó Pai, a Tua paz continuará, ó Deus, sobre o seu coração. Deus, faz de nós, ó Deus, nos leva, Senhor, a ver a importância de termos, ó Deus, essa intimidade, essa profunda intimidade, ó Deus, contigo. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a minha vida, alcança a vida de cada um, ó Deus, que está, ó Deus, ouvindo esta oração agora. Faz de nós, ó Deus, faz do nosso coração firmes. Não queremos que o nosso coração nos engane, Pai, nos levando, ó Pai, a outros lugares, ó Deus, onde não tem alimento que venha, Senhor, trazer vida para cada um de nós. Tu és a fonte, Tu és, ó Deus amado, a fonte da água da vida. Oh, meu Pai, a nossa esperança. Deus, em nome de Jesus, nós, ó Deus, queremos e declaramos, desejamos sim que o nosso coração seja firme. Sim, Pai, nós vamos, ó Deus, nos empenhar, nós vamos sim, ó Deus, ter mais de Ti. Deus, o Senhor já deixou tudo aquilo que nós precisamos para firmar o nosso coração, e nós vamos nos apropriar, Senhor, do que o Senhor nos deixou, ó Deus, desta palavra maravilhosa, ó Deus, de entender e falar contigo. Senhor, revela a Tua palavra ao nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Deus, para entender o propósito pelo qual o Senhor nos tem plantado, Senhor, nesta terra. Ó Deus, o propósito pelo qual o Senhor nos tem, ó Deus, chamado de filhos, ó Deus, e o amor que o Senhor revelou, ó Deus, sobre as nossas vidas. Pai, tudo isso me impulsiona a ter mais intimidade contigo, Senhor. Muito obrigada, Deus da glória, muito obrigada. Eu quero orar pela vida, Senhor, de cada um destes, ó Deus, que estão neste, ó Pai, canal de oração. Eu quero orar pelas suas famílias, eu quero orar, ó Deus, porque muitos se encontram necessitados,
Alguns, ó Pai Celestial, estão passando por dificuldades financeiras, outros dificuldades de relacionamento, outros, ó Deus, estão passando por enfermidades, mas, ó Deus, eu creio, Pai, que o Senhor, o grande aquele que intervém, ó Deus, nas circunstâncias, pode, ó Deus, agir. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, ó Deus, quero te louvar. E, ó Deus, profetizar, sim, Deus, profetizar coisas boas, profetizar, ó Deus, um dia abençoado, profetizar, ó Deus, um dia próspero, um dia, ó Deus, onde a tua paz, ó Deus, seja presente, aonde, ó Deus, a tua palavra seja revelada a cada instante. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada, Senhor. Te louvo e te agradeço. Ó Pai, no nome de Jesus, e continuo pedindo, fica conosco, Espírito Santo de Deus, dirigindo as nossas vidas, o nosso andar, o nosso falar, o nosso meditar. Dirige, Senhor, que da nossa boca, Senhor, saia palavras de vida eterna, que da nossa boca saia, Senhor amado, ó Deus, coisas que vão abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada. Graças a Deus. Reginaldo, você me cumprimentou aqui, né? Glória a Deus. Saudade de você, da sua esposa. Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Que esses canais nos unem. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aos demais também o meu muito bom dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você, amado e querido irmão, possa fazer a boa escolha, a escolha de ser uma árvore muito grande para Deus. Um grande dia.